Muito bem, só para você entender Zacarias 9:9, diz assim o texto: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Zacarias 9:9. Só para que você possa entender essa passagem de Zacarias e também saber que o livro é inspirado. Por quê? Inspirado porque nós sabemos que os versículos e capítulos ali nas Escrituras, eles vieram mais ou menos entre 1300 e 1600 anos, né? Versículos e capítulos. Então, para que você possa entender o que ocorreu ali na semana ao qual Yeshua ou Jesus ele foi crucificado, tá? Então, para você entender, ali na semana tinha o Shabat, tá? Que foi um dia de descanso. Aí iniciou-se uma outra semana, que seria o domingo, tá? Colocando nos nossos dias atuais, que seria o primeiro dia da semana, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado novamente, tá? E o domingo aqui novamente. Então, para que você possa entender a semana o qual ocorreu Zacarias 9:9, você entenda uma coisa. No domingo aqui foi um momento o qual Yeshua ele entra na cidade de Jerusalém montado nesse jumentinho, tá? Porque ali ele estava numa forma que as pessoas o entendiam que seria um libertador, um rei, né? Ele seria a pessoa que iria libertar eles do poder de Roma. Então eles não estavam vendo Yeshua como o sumo sacerdote, né, como um libertador espiritual, nada. Eles estavam vendo Yeshua como se fosse ele o salvador ali do povo do Império Romano. Por isso que eles jogaram ali os ramos, né, fizeram ali, podemos dizer, uma estrada, né, com seus mantos, com as suas roupas, jogavam, né, dizendo ali em proveito de Yeshua como sendo um libertador de Roma, tá? Só que ele não veio como libertador de Roma, ele veio como um libertador do mundo espiritual para dar vida espiritual àqueles que creem no seu nome. Então, no sábado, até os animais, que seria o sétimo dia, né, dia de Shabat, no sábado, os animais eles tinham que descansar também, né? Tanto servos, animais e a própria pessoa tinha que descansar. Aí entrou o domingo. Quando entrou o domingo, ali que é o primeiro dia da semana, foi onde que Yeshua ele entrou na cidade, tá? Ele entrou na cidade ali de Jerusalém, onde houve esse movimento ali de jogar ramos, roupas e tudo mais, proclamando ele como rei. Quando chega na segunda-feira, ali vai se iniciar na festa da Páscoa, vai se iniciar a guarda do Cordeiro, tá? Porque eles iniciavam a guarda do Cordeiro e ali até o dia 14 de Nissan, onde eles iam ali matavam o animal, né, o cordeiro, para celebrar ali a Páscoa e depois os pães ázimos, tá? Então, para que você possa entender, 14 de Nissan, que foi ali a morte de Yeshua, o que aconteceu? Do dia 13 para o dia 14, né, existe a mudança através ali do pôr do sol, tá? Então, através do pôr do sol, morre o dia 13, podemos dizer assim, e nasce o dia 14.
através do pôr do sol, tá? E vai até o outro pôr do sol. Esse aqui do dia 13 para o dia 14, quando entra a noite aqui, Yeshua vai estabelecer a ceia do Senhor, tá? Ali colocando o vinho e o pão ali como instrumentos para que se realize a ceia do Senhor. Presta muito atenção, tá? Acaba o dia 13, entra o dia 14 à noite e Yeshua celebra a ceia. Ele não vai mexer em nada nas festas que ali já tinha, as festas moedinhas, 7 festas, ou os 3 agrupamentos de festas, como queira, tá? Então ele não mexe em nada nas festas, ele estabelece a ceia do Senhor, que pode ser feita podemos dizer, na face da terra, em qualquer lugar da face da terra. Ali pode se fazer, em sentido de território, pode se fazer essa ceia. Ele não mexe nas festas, que as festas eram realizadas, segundo a Torá, segundo o ensinamento, apenas em Jerusalém, tá? Então, para que você possa entender, quando aqui no dia 14, iniciou o dia 14 no pôr do sol, do dia 13 para o dia 14, tá? Aí quando vai chegar mais ou menos às 6 horas da manhã, porque era um equinócio, e no equinócio o dia se divide a noite, o pôr do sol aqui até de manhã 12 horas, e de manhã até ali novamente o pôr do sol, basicamente mais 12 horas, ou seja, 24 horas, tá? Então, isso no equinócio, tá? Que ali a noite e o dia é a mesma coisa. Então, basicamente, quando chega às 6 horas da manhã, está terminando as primeiras 12 horas do dia 14, tá? Então, o que ele estabeleceu aqui? A ceia do Senhor. E ali ele também já está sendo ali preso, levado para passar o seu martírio, tá? Então, essas 6 horas aqui de manhã até o meio-dia, tá? Até o meio-dia, ele vai se dividir em 2, tá? Então, o que vai fazer? 6 horas até as 12, qual que é a metade? 9 horas da manhã. Seria a primeira metade do dia 14, quando vem o raiar do sol, tá? Então, às 9 horas é onde eles sacrificavam, na primeira metade aqui, eles sacrificavam o primeiro animal ali no templo, tá? Aí o que acontece? As escrituras ensinam que o cordeiro pascal, ele deve ser ali imolado, deve ser para ali, depois eles vão se alimentar dele, entre as 2 tardes. O que seria entre as 2 tardes? Seria das 12 horas, novamente, até basicamente às 18 horas, que seria o equinócio. Então se divide no meio aqui, que seria entre as 2 tardes, tá? Então daria o quê? 15 horas, onde foi que Yeshua ali se entregou basicamente a esse horário, que onde era também o sacrifício dos animais no templo. Era um às 9 horas e outro às 15 horas. E como era a Pessá, era a Páscoa, Yeshua foi sacrificado no dia 14, tá? Às 15 horas. Ou seja, aqui basicamente começa o sacrifício ou a imolação do cordeiro pascal, tá? Tanto de Yeshua também como o cordeiro que eles se alimentavam ali nas festas moedim da Páscoa, depois os pães ázimos, depois as primícias e assim por diante vem vindo. Então agora, para que você possa entender a Zacarias 9:9, bem fácil. Então nós começamos ali com a semana de Yeshua entrando ali no jumentinho, como Zacarias fala, tá? Aí seria o domingo, aí seria a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado e o domingo novamente, para que você possa entender, tá? Então, naquele ano que
basicamente foi o ano 26 do calendário gregoriano, Yeshua ele vai morrer numa sexta-feira, tá? No dia 14 de Nissan, tá? Então marca assim para que você possa entender. Lucas 24, 21, você ali compreende que o terceiro dia, porque fala assim que Yeshua ia ressuscitar o terceiro dia, então você entende que o terceiro dia é o domingo, tá? É o primeiro dia das semanas em Lucas 24, 21, tá? Tem pessoas que dizem que ele morreu na terça, tem outros que dizem que ele morreu na quarta, tá? E nós dissemos que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, que é o terceiro dia. Se as pessoas que dizem que ele morreu na terça, logicamente, eles estão seguindo o livro de Enoque, tá? Quem diz que ele morreu na terça, segue o livro de Enoque. E essas pessoas dizem que o livro de Enoque é um livro inspirado, tá? E o livro de Enoque, 14 de Nissan, todo ano cai na terça-feira, tá? Todo ano, ali na primavera, o dia 14 de Nissan vai cair numa terça-feira. Para quem acredita que o livro de Enoque é um livro inspirado, tá? Que como nós preferimos o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas 24, 21 diz que o terceiro dia é ali o primeiro dia da semana, tá? Então aqui domingo, tá? Aqui é sexta, né? Aqui seria o Shabat. Aí nós temos a quinta, aqui a quarta, a terça, a segunda e o domingo. Veja como o livro de Zacarias ele é inspirado por Deus, tá? As pessoas podem negar, podem falar o que quiser, mas você vê que os capítulos e os versículos, como foram ditos e ensinados, falados, eles vieram 1.300, 1.600 anos depois que foram escritos aí da morte de Yeshua, tá? Da morte de Yeshua. Então, se você regredir, tem livros como Zacarias, basicamente quase 2.500 anos, tá? Então, para que você possa 2.000 anos no sentido de capítulos e versículos. Então, dia 14 de Nissan caiu na sexta, tá? Numa sexta. O dia 16 caiu no sábado. Aliás, o dia 15 caiu no sábado e o dia 16 de Nissan caiu no domingo. Veja aqui, ó, o dia 15 de Nissan é o início dos pães ázimos, tá? É o início dos pães ázimos. E se esse dia 15 tivesse caído qualquer dia aqui, ele seria como um feriado, tá? Ele seria como um feriado, porque é um dia de descanso também, tá? Então o dia 15, que é o início dos pães ázimos, é um dia de descanso, é um Shabat. Então se ele cair qualquer dia da semana, é um Shabat que pode cair qualquer dia da semana. Mas na crucificação de Cristo, o que aconteceu? Aqui, ó, o Shabat e o dia 15 caíram no mesmo dia. Então por isso que você lê as escrituras e está lá escrito assim: grande é o dia, né? Grande era o dia do Shabat, porque naquele ano, podemos dizer, houve uma porção dobrada, o sétimo dia e também o início dos pães ázimos, que seriam 2 dias de descanso, né? O dia 7 nós sabemos que já havia nas escrituras o descanso, e o dia 15 também é o descanso, só que caiu no mesmo dia, tá? É tipo no nosso país, o 7 de setembro, por exemplo, que é um feriado, cair num dia que é de descanso, como um domingo, por exemplo, tá? Então seriam 2, o feriado e o domingo cair no dia de descanso, tá? Para que você possa entender. Então nós vamos regredir aqui, ó, o dia 16, que foi a ressurreição, né, de Yeshua num domingo, como está em Lucas 24, 21. Então nós vamos regredir para que você veja o Zacarias, as mãos de Deus,
né? Zacarias escreveu, não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada, e ali quando colocaram o capítulo e o versículo, veja o que vai acontecer, né? Ó, dia 13 na quinta, tá? Dia 12 na quarta, dia 11 na terça, dia 10 na segunda, quando eles separaram o cordeiro pascal, tá? Então todo dia 10, né, de Nissan, eles separavam o cordeiro para o sacrifício ali do cordeiro no dia 14. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Qual que é o domingo? Dia 9. Dia 9 é o domingo. Aonde o que aconteceu nesse dia 9? Yeshua, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, completando a profecia ali de Zacarias 9:9. Olha aqui, ó. Dia 9, Zacarias 9:9 se cumpre. Se isso aqui você dizer que não é Deus, é impossível, amado, é impossível, né? No dia 9, onde Cristo, né, Yeshua, ele entra em Jerusalém, onde as pessoas jogam ali os ramos, jogam as roupas, proclamando ele como um rei, né, um libertador. No dia 9, a profecia de Zacarias 9:9 se completa ali naquele dia, tá? Então, para que você possa entender as Escrituras, espero que tenha ficado bem explicado, para que você possa memorizar a semana, podemos dizer a semana que diz a semana de paixão de Yeshua, tá? Onde ele ressuscitou, morreu no dia 14 de Nissan, numa sexta-feira, às 15 horas, basicamente, e ressuscitou no domingo, dia 16, que é aqui o início das primícias. Por isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, que ele é as primícias dos que dormem.